Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal do Netflu. Eu sou o Gabriel Amaral, o Raiz Tricolor, e classificamos. Ainda bem, confesso que depois de segunda-feira, como eu falei lá no pré-jogo do Raiz Tricolor, por sinal, se inscreva no canal do Raiz Tricolor, tô publicando conteúdo pra caramba lá agora. Eu falei lá no pré-jogo, né? Tinha falado já no pré-jogo que depois daquele 3-0 contra o Internacional tinha um medo do Fluminense tomar um gol e entrar em pânico. Mas o que se viu era um time do Defensor fraquíssimo, muito fraco, mostrou que não era nem que aqui no Maracanã eles vieram para segurar o jogo. É que aqui no Maracanã eles vieram porque eles não tinham outra coisa que fazer, então eles ficaram atrás o tempo todo. O Fluminense mandou bem, Marcelo Oliveira surpreendeu a muita gente com o 3-5-2. Eu tinha sugerido um 4-2-2-2 com o Ibanez de volante. Ele escalou praticamente o mesmo time, né? Mas tirando, eu tinha sugerido a entrada do Danielzinho de repente mais à frente, mas o Danielzinho não está nem inscrito na Sul-Americana, né? Botando ele acabou colocando o mesmo time que eu tinha sugerido, mas tirando o Danielzinho, colocando o Ayrton ao lado do Jadson e botando 3 zagueiros. Achei uma boa. Achei interessante. O que o Marcelo Oliveira falou no final do jogo. O clube já jogava assim, os jogadores já jogavam assim. Então eles sabem como atuar no esquema de 3-5-2. É inegável de que a qualidade de Ayrton Lucas, mas assim, disparou. Foi uma partida como a que ele não fazia há muito tempo, desde quando ele sofreu a lesão. Porque eu lembro que Ayrton Lucas, se eu não me engano, ele joga a partida contra a Chapecoense. Não me lembro se contra a Chapecoense ele ainda estava jogando, mas eu lembro que contra o Atlético Paranaense ele joga muito bem. Contra a Chapecoense, não lembro se ele ainda está em campo, mas ele se machuca ali meio que junto com o Pedro e acaba voltando contra o Atlético Mineiro, mas não voltou 100%, e quando voltou agora depois da Copa já estava no 4-4-2. Então a última grandíssima partida que ele tinha feito foi lá em maio. Então, Ayrton Lucas se destaca demais no 3-5-2, e isso tem que ser pensado por Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira já provou, e eu concordo com essa postura dele, de que ele não tem um esquema definido. O Fluminense joga no 4-4-2 ou no 3-5-2, como Abel Braga tinha, é o 3-5-2, e eu vou colocar as peças de acordo com esse esquema. Marcelo Oliveira ele muda o time de acordo com o adversário. A gente viu ele com um esquema contra Vasco e Sport, aí ele já botou outro esquema contra o Palmeiras, aí mudou o esquema de novo para contra o Ceará, e aí sucessivamente vem mudando os esquemas. E hoje foi o 3-5-2, que era uma forma que ele tinha de aumentar a estatura do time, segurar um pouco lá atrás caso o defensor tivesse qualidade para pressionar, e tinha as escapadas com o Gilberto e com o Ayrton Lucas, e que foram muito úteis durante o jogo. O Fluminense perdeu muitos gols. Outro ponto importante é destacar também. Por quê? Porque quando ele falhar, vai vir um monte de gente pedindo para ele ir para o banco. Mas Júlio César está pegando muito, e pegou muito hoje de novo. O Fluminense não perdeu, não tomou 1-0 por causa dele. Júlio César mandou muito bem, garantiu a vitória para o Fluminense, né? Ele garantiu que o Fluminense não tomasse gol. Quem garantia a vitória mesmo é Pedro, né? Mas mandou muito bem Júlio César. Aí, quando ele falhar, eu vou indicar esse vídeo aqui pra galera relembrar o que o Júlio César vinha fazendo. Outro ponto interessante também do time, é óbvio que eu tenho que destacar Pedro. É um negócio de maluco que Pedro vem fazendo gol. Eu tava pensando hoje durante o jogo, pensei, há um tempo atrás eu tinha ouvido de que Pedro queria fazer um gol porque ele ia chegar mais de 3 jogos sem marcar, e era a pior média dele no ano, né? O pior espaço nele no ano era ter ficado 3 jogos, e eu pensei, calma aí, mas Pedro não marcou contra o Inter, no jogo, o anterior foi empate contra o Bahia, e ele fez gol. Ou seja, jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não, jogo sim, 2 gols, jogo sim, 1 gol. Pedro já se tornou o nosso artilheiro na Sul-Americana, né, agora com 2 gols. E assim, você provavelmente está vendo esse vídeo já na sexta-feira, né? Ele tem que ter sido convocado. O Tite tem que ter convocado Pedro. Não tem boa. Não tem explicação para ele não convocar. Tá fazendo muito gol. O que ele fez hoje é incrível. Aquela sequênciazinha de lençol que ele dá, as assistências. Achei ele um pouco fominha em algumas partes ali do jogo, naquele corte que ele dá que surpreende o zagueiro. Só que ele já tentou dar uns 3 ou 4 cortes e já, o zagueiro já não estava mais sendo surpreendido. Eram bolas que ele podia abrir. Mas ele tá querendo e tá buscando. A única tristeza que me dá
é que ele sendo convocado, a gente perde Pedro por ali mais ou menos 1 ou 2 partidas do Brasileirão. É uma burrice da CBF esse negócio de marcar o próprio campeonato dela no dia que a seleção dela joga. Mas enfim. Sobre o jogo de hoje, eu ainda vou falar mais, né, durante todo esse período aí até o jogo de ida, né, contra o Deportivo Cuenca. O jogo de ida será no Maracanã. Pelo que eu vi, ainda não tem data definida, né, mas muito provavelmente deve ser numa quinta-feira, já que o Flamengo se classificou na Copa do Brasil, e como Copa do Brasil e Sul-Americana são juntas, né, as datas, muito provavelmente vai ficar Flamengo na quarta, já que é um Flamengo e Corinthians, e o Fluminense para quinta-feira. A única hipótese do Fluminense não ficar para uma quinta-feira, na verdade são 2 hipóteses. Uma, o Flamengo jogar a primeira partida dele fora de casa. Mas aí mesmo assim, dificilmente o Fluminense vai jogar aqui no Maracanã 21h45, por exemplo, naquele horário. Então, nessa questão do Flamengo jogando a primeira fora de casa, o Fluminense poderia jogar no Maracanã aqui a primeira 7h30, 8h, 8h30. Mas muito provavelmente deve ser na quinta mesmo. O Fluminense tem jogado bastante às quintas-feiras na Sul-Americana. O adversário Deportivo Cuenca, teremos altitude. E ainda tem um porém de quantos metros são de altitude, porque Cuenca, a cidade lá no Equador, tem cerca de 2.100, 2.000 metros de altitude. Só que o estádio do Deportivo Cuenca não tem os 20.000 lugares necessários para se jogar uma oitava de final. A Conmebol define isso, né? Para você jogar oitavas de final de Libertadores e de Sul-Americana, você precisa de no mínimo 20.000 lugares no estádio. E como o estádio do Cuenca não tem isso, eles estão estudando levar o jogo para Quito, que aí são pelo menos mais uns 500 metros de altitude, que complica um pouquinho mais, né? Para quem é aqui do Rio, lembra um pouco como se a gente jogasse aqui e jogasse lá em Petrópolis, Teresópolis, um pouquinho mais. Mas enfim, vem altitude, a gente vai ter que resolver o jogo em casa. O time do Deportivo Cuenca não é um timaço e etc, mas enfim, eliminou o Jorge Wilstermann, não teve questão de altitude, né, porque os dois tinham a mesma altitude, então os dois estavam jogando normalmente. Eliminou o Jorge Wilstermann nos pênaltis, empatou 2-2. Então assim, é um adversário perigoso, porque uma certeza, tricolor que vai ao Maracanã. Você vai se irritar, não adianta eu avisar isso não, porque eu vou me irritar também, mas prepare-se para um jogo tipo Defensor. Com 1 minuto de jogo, o cara tropeça na linha de fundo, cai, se joga para dentro do campo, rola como se tivesse amputado a perna. Vai ser nesse naipe o jogo, porque eles vão querer levar o resultado para lá. Então o Fluminense precisa do nosso apoio no Maracanã e precisa vencer no Maracanã, nem que seja um 2-0, como fez ano passado com a Universidade de Quito, como fez... não, se bem que contra a Universidade de Quito ano passado foi uma goleada maior, né? Foi 4-0, foi 2-0 contra o Liverpool. Fez 2-0 contra esse ano agora, contra o Defensor. Não pode ser 1-0 como fez contra a LDU. O Fluminense precisa vencer. E aí na sequência da Sul-Americana, agora fechado, né, todo o chaveamento, se destaca a chave que vem do outro lado para o Fluminense. O Fluminense deve ter um jogo de quartas de final. E isso assim, não estou sendo prepotente. Estou imaginando que o Fluminense já passou de fase, tá? O Fluminense foi avançando. O Fluminense nas quartas de final pega São Lourenço ou Nacional do Uruguai. Eu prefiro pegar o São Lourenço, porque eu tinha muito pior. Aí você pensa, mas se eles eliminarem o Nacional, significa que o Nacional é pior. Nem sempre. O time do São Lourenço é horrível, conseguiu perder as 2 pro Temuco, eu vi até o segundo jogo. É um time muito fraco mesmo. E então eu já estou começando a acreditar que realmente a gente pega o Nacional de Montevidéu, mesmo o Nacional do Uruguai. Nas quartas de final, uma pedreiraça. Só que na semifinal, o caminho que vem do outro lado, né, os 4 times que estão ali, que vão enfrentar o Fluminense na semifinal, são times que o Fluminense chega como favorito. O confronto Botafogo e Bahia. Esse é o confronto de oitavas, né? Botafogo e Bahia, o Fluminense, vamos botar, né? Não chegaria como favorito contra o Botafogo pelo fato de ser um clássico. E o outro confronto é Atlético Paranaense e Caracas, da Venezuela. Muito provavelmente o Atlético Paranaense deve despachar o Caracas, está com uma campanha incrível na Sul-Americana, o Atlético. E acho que assim, o mais temível desses 4 adversários é o Atlético Paranaense. Então assim, o Fluminense deve pegar uma semifinal. O caminho que se vislumbra é de uma semifinal mais fácil, né, entre muitas aspas, mas contra um time de menos
história, menos reputação, um time menor do que contra o das quartas de final. Do outro lado, né, os times que a gente só pode enfrentar na final, vale destacar que muito provavelmente teremos um colombiano na frente, né, porque tem Santa Fé e Milionários, o clássico de Bogotá. Tem também o confronto de argentinos, né, o Defensa e Justiça enfrenta o Banfield, se eu não me engano, que é um jogo, acho que até a primeiro jogo já é na semana que vem, se eu não me engano. Tem o confronto Colón, passou, né, eliminou o São Paulo, que era, pra mim, o melhor time da Libertadores no momento. Está eliminado São Paulo. Tem também o confronto, agora tô me esquecendo, não vou lembrar de todos aqui, né, porque eu tô falando de cabeça. Mas enfim, dos piores times eram esses. Tem a LDU, que vai enfrentar um colombiano, o Deportivo Cali, e eu esqueci só quem joga contra o Colón. Agora acabou me fugindo da mente. Mas enfim, muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Netflu, se inscrever no canal lá do Raiz Tricolor. Hoje, provavelmente você está vendo na sexta, então hoje, 11 horas da manhã, saiu um vídeo especial lá no Raiz Tricolor falando, um monte de gente pede para eu falar sobre camisa, as camisas que mais dão sorte pro Fluminense nesse século, né? Os dados foram coletados e as camisas que o Fluminense tem o melhor rendimento. Enfim, acompanhe, provavelmente deve estar até aparecendo no card aqui, se já tiver sido publicado, já está aqui no card. Muito obrigado a todos, estamos classificados, estamos juntos pela Sul-Americana, oitavas de final contra o Deportivo Cuenca, estamos a um passo de igualar a campanha do ano passado, e aí, vamos embora para Cuenca, vamos embora contra a Nacional, contra o São Lourenço. Essa é a nossa competição em 2018. Juntos pela Sula, Raiz Tricolor, canal do Netflu, Gabriel Amaral, tô falando já um pouco de coisa sem sentido. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.